Bom dia, pessoal. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição de riquezas e seu impacto no ambiente, né? Bom, nós temos como o início da globalização a indústria, né? A indústria, ela começou a movimentar o mercado, a circular um grande fluxo de capital no mundo inteiro. E aí existe esse fluxo por causa dessas trocas comerciais, né? As indústrias, elas produzem uma mercadoria e essa mercadoria ela vai ser vendida, ela vai ser exportada, né, internacionalmente ou nacionalmente. E aí a gente tem um grande mercado em circulação no mundo inteiro. E aí o que é globalização? A globalização, ela pode ser entendida assim como uma forma em que o mundo está hoje. Ela é um estágio do capitalismo. Então, o capitalismo ele tem vários... Por exemplo, o capitalismo começou com o mercantilismo, né? Que era ainda uma doutrina, uma ideia de trocas comerciais, de trocas por dinheiro, basicamente, por riqueza. Então, você vendia um produto e você tinha uma moeda em troca, você tinha um valor ali. E aí, isso foi começando a crescer e evoluir. Hoje em dia, nós temos uma globalização que o mundo inteiro, a maior parte do mundo, está inserida nesse sistema globalizado, né? Em que existe um fluxo muito grande, tanto dessas mercadorias, mas também de informação. Seja tecnologia, seja ciência, seja cultura, seja de muitas coisas a gente vê que tem um acesso muito rápido, muito fácil. E a gente teve isso através de algumas coisas, né? E que coisas foram essas? Bom, as multinacionais. O que são multinacionais? São empresas que elas são de um país, né? Por exemplo, Estados Unidos. Só que aí elas têm polos industriais em vários lugares do mundo. Então é como se, por exemplo, a Nike, ela é americana, né? Dos Estados Unidos. Só que aí ela tem indústria no Brasil, na Argentina, na França, na China, no Japão, em vários lugares do mundo inteiro. E aí existe um padrão de fabricação dessa mercadoria, de atendimento, de produto. Então, essas multinacionais, elas funcionam como uma padronização da indústria. O produto ele é famoso no mundo inteiro e o mundo inteiro tem acesso a ele, certo? E aí o que é que isso acontece? Como essas empresas elas são de alguns países em específico, né? Elas têm origem e o polo dela, o principal, é no país de origem. A gente tem uma certa, meio que um roubo de cena de países com suas próprias indústrias. Então, por exemplo, se a Nike está no Brasil, digamos que exista uma empresa de equivalente à Nike aqui, mas ela não tem tanta visibilidade, não tem tanto avanço quanto uma empresa que ela é mundialmente famosa, né? Então isso atrapalha um pouco o comércio local, uma produção de riqueza local, seja nacional, seja estadual, seja municipal, seja, certo? Regional. Então, as multinacionais, elas meio que sugam, né? Elas concentram o capital, o dinheiro, em apenas um local, basicamente. Então, existem países que são muito bem beneficiados com isso e alguns outros muito prejudicados, né, com as multinacionais. E aí a gente pode ver que existe uma desigualdade socioeconômica através dessas práticas, né? Alguns países, eles, por exemplo, são alvo dessa forma de imperialismo, né? Que é justamente o país, ele meio que ainda está colonizando o outro através dessa forma de comércio.
E aí, com isso, por exemplo, gera vários fatores sociais, como a má concentração de renda, distribuição de renda, o desemprego, né? Existem essas empresas, elas geralmente usam muita maquinofatura, né? Que é o uso de máquinas, do maquinário. Então, não tem tanto trabalho humano, né? Então, todos esses fatores, eles vão somando e a gente percebe que existe uma desigualdade nessa distribuição de riquezas entre países, entre indústrias, entre empresas, entre até mesmo cidades, regiões, certo? E aí, como é que isso vai impactar no meio ambiente, né? Como é que essa produção, esse consumo vai afetar no meio ambiente? Com essas multinacionais, com essa globalização, o mundo ele está sendo o tempo todo bombardeado de notícias, de ideias, de informação, né? Então, através dos meios de comunicação que essas informações elas vão sendo passadas, essas ideologias elas vão sendo passadas. Então, nós temos, por exemplo, as redes sociais, né? A TV, o celular, com o Instagram, com o Facebook, com o Twitter, com várias redes, passando várias informações ao mesmo tempo, né? Então, o que é que isso gera? Isso gera um padrão de consumo, isso gera um padrão de vida, né? Que a gente vai absorvendo, às vezes até de uma forma que a gente nem percebe. E aí, isso vai impactando no meio ambiente, né? A gente vai começando a utilizar um modo de vida que é visto nas redes, por exemplo. Digamos que a gente siga uma blogueira, sei lá, Katy Perry, por exemplo. E aí Katy Perry posta um padrão de vida que a gente vai tentando ter. Só que aí a gente esquece que está em outro país, com outra cultura, que justamente é um país que tem uma multinacional de outro país que atua aqui. Então, vai desencadeando uma série de fatores, tanto ecológicos, né, que afeta o consumismo que a gente vai aprendendo com o tempo, vai afetando no meio ambiente, no consumo exagerado de produtos, de compra, de sacola de plástico, certo? Então é uma rede de coisas, né, em efeito dominó, que vão sendo afetadas com isso. E aí, como é que o Brasil ele fica com nessa questão de multinacionais? Bom, o Brasil ele atua mais no setor primário, que é, por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo, certo? Então, o Brasil ele tem o maior destaque nesse setor. Então, o Brasil ele geralmente tem empresas, indústrias, que vão vender matéria-prima para outras indústrias, que geralmente são essas, por exemplo, eu vendo ferro para fabricação de celulares, mais ou menos isso, entendeu? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam. E a aula de hoje fica por aqui. Até mais.